No topo das montanhas do nosso planeta, e se estendendo pelos polos, as geleiras se erguem como gigantes silenciosos. Durante séculos, elas reinaram, moldando paisagens com sua força glacial e influenciando os padrões climáticos globais. Um planeta em aquecimento está causando o derretimento das geleiras a uma taxa alarmante, com consequências profundas para as pessoas e ecossistemas em todo o mundo. A taxa de derretimento glacial que estamos testemunhando hoje é sem precedentes na história humana. Cientistas estimam que as geleiras ao redor do mundo estão perdendo gelo a uma taxa média de centenas de bilhões de toneladas a cada ano. Essa perda impressionante de gelo está remodelando paisagens, do Himalaia aos Andes, do Alasca aos Alpes. As consequências desse derretimento são abrangentes, impactando desde os níveis do mar até o fornecimento de água doce e os próprios ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Compreender as causas e consequências do derretimento glacial é fundamental para enfrentar este desafio global. O destino de nossas geleiras está inextricavelmente ligado ao nosso, e o tempo de agir é agora, antes que esses gigantes silenciosos desapareçam completamente. O recuo glacial é um processo complexo impulsionado por um delicado equilíbrio entre acúmulo de gelo e perda de gelo. As geleiras se formam ao longo de milênios à medida que a neve cai e se comprime, transformando-se em gelo denso. Este processo normalmente ocorre em regiões frias, de alta altitude ou alta latitude, onde a queda de neve excede o derretimento da neve. As geleiras, no entanto, não são entidades estáticas. Elas fluem morro abaixo sob seu próprio peso, esculpindo vales e moldando paisagens. O equilíbrio entre acúmulo e perda de gelo determina se uma geleira cresce, encolhe ou permanece relativamente estável. Historicamente, as geleiras experimentaram períodos de avanço e recuo em resposta a flutuações climáticas naturais. No entanto, a taxa atual de recuo glacial excede em muito tudo o que foi observado no registro histórico. O principal impulsionador desse derretimento acelerado é o aumento das temperaturas globais causado pela queima de combustíveis fósseis. À medida que os gases de efeito estufa retêm o calor na atmosfera, o planeta aquece, e as geleiras respondem derretendo em um ritmo acelerado. A ciência é clara. O recuo glacial é uma consequência direta da atividade humana, e seus impactos já estão sendo sentidos em todo o mundo. A ligação entre a atividade humana e o derretimento glacial é inegável. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e outras atividades industriais liberam enormes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, principalmente dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, retêm o calor e aquecem o planeta, levando a um fenômeno conhecido como aquecimento global. O aumento das temperaturas globais tem um impacto direto nas geleiras. À medida que as temperaturas aumentam, as geleiras recebem menos neve e experimentam mais derretimento. Isso perturba o delicado equilíbrio entre acúmulo de gelo e perda de gelo, fazendo com que as geleiras encolham a uma taxa alarmante. As marcas da atividade humana são evidentes no ritmo acelerado do derretimento glacial, observado em todo o mundo. Reconhecer nosso papel neste fenômeno global é o primeiro passo para mitigar seus impactos e preservar esses gigantes de gelo para as gerações futuras. Uma das consequências mais imediatas e preocupantes do derretimento glacial é o aumento do nível do mar. À medida que as geleiras derretem, elas liberam bilhões de toneladas de água nos oceanos, causando um aumento gradual, mas implacável, no nível do mar. Essa elevação representa uma ameaça significativa para comunidades costeiras e ecossistemas em todo o mundo. Nações insulares de baixa altitude são particularmente vulneráveis ao aumento do nível do mar. Para essas nações, mesmo um pequeno aumento no nível do mar pode resultar na perda de terras, infraestrutura e recursos de água doce. Cidades costeiras e comunidades em todos os continentes também correm risco, enfrentando a perspectiva de aumento de inundações, erosão e intrusão de água salgada em aquíferos de água doce. Os custos econômicos e sociais do aumento do nível do mar devem ser impressionantes. Abordar o aumento do nível do mar
requer uma abordagem dupla: mitigar as emissões de gases de efeito estufa, para diminuir a taxa de derretimento glacial, e se adaptar às mudanças inevitáveis que já estão em andamento. As geleiras desempenham um papel crucial na regulação do fornecimento de água doce para bilhões de pessoas em todo o mundo. Elas atuam como reservatórios naturais, armazenando grandes quantidades de água doce na forma de gelo durante a estação chuvosa e liberando-a gradualmente ao longo do ano, fornecendo uma fonte vital de água para beber, irrigação e energia hidrelétrica. À medida que as geleiras encolhem, a disponibilidade e o tempo de abastecimento de água doce estão sendo interrompidos. Em muitas regiões, a água do degelo glacial fornece uma parte significativa da água usada para irrigação e consumo durante a estação seca. À medida que as geleiras recuam, essas comunidades a jusante enfrentam um risco aumentado de escassez de água, especialmente durante períodos de seca. Os impactos do derretimento glacial nos recursos de água doce já estão sendo sentidos em muitas partes do mundo. Adaptar-se à mudança na disponibilidade de água doce exigirá soluções inovadoras, como coleta de água da chuva, medidas de conservação de água e o desenvolvimento de culturas resistentes à seca. O derretimento das geleiras não é um evento isolado. É um sintoma de uma crise climática maior com consequências de longo alcance. À medida que as geleiras desaparecem, elas desencadeiam um efeito dominó de mudanças ambientais que reverberam pelos sistemas interconectados do planeta. Esses efeitos em cascata têm o potencial de perturbar ecossistemas, alterar os padrões climáticos e exacerbar as mudanças climáticas. Uma dessas consequências é o impacto nas correntes oceânicas. O influxo de água doce do derretimento das geleiras pode alterar a salinidade do oceano e os gradientes de temperatura, perturbando o delicado equilíbrio que impulsiona os padrões de circulação oceânica. Essas correntes desempenham um papel vital na regulação do clima global, e interrupções nesses padrões podem ter consequências significativas e imprevisíveis para os sistemas climáticos em todo o mundo. Outra preocupação é a liberação de metano e outros gases de efeito estufa, presos no permafrost. À medida que as temperaturas aumentam, o permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado, encontrada em regiões de alta latitude, está descongelando. Este degelo libera metano, um poderoso gás de efeito estufa, na atmosfera, acelerando ainda mais as mudanças climáticas. Os cientistas usam modelos de computador sofisticados para projetar cenários climáticos futuros com base em diferentes caminhos de emissão de gases de efeito estufa. Esses modelos fornecem insights sobre as consequências potenciais da inação e os benefícios de tomar medidas rápidas e decisivas para reduzir as emissões. Embora as projeções variem dependendo do modelo e do cenário de emissão usado, a mensagem geral é clara. O futuro das geleiras do nosso planeta está em jogo. Se as tendências atuais continuarem sem controle, os cientistas preveem que muitas das geleiras do mundo desaparecerão completamente neste século. A perda desses gigantes de gelo teria impactos profundos e irreversíveis nos níveis globais do mar, na disponibilidade de água doce e nos ecossistemas. As consequências para as sociedades humanas seriam catastróficas. No entanto, o futuro ainda não está escrito. Ao fazer a transição para fontes de energia limpa, reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e adotar práticas sustentáveis, podemos diminuir a taxa de derretimento glacial e mitigar os impactos mais severos das mudanças climáticas. As escolhas que fazemos hoje determinarão o destino das geleiras do nosso planeta e o futuro das próximas gerações. O derretimento das geleiras é um lembrete severo da urgência de lidar com as mudanças climáticas. As consequências da inação são grandes demais para serem ignoradas. Estamos em uma encruzilhada e as decisões que tomamos hoje determinarão o curso do futuro do nosso planeta. Adiar a ação só tornará o problema mais difícil e caro de resolver a longo prazo. O primeiro e mais crucial passo é reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa.
Isso requer um esforço global para a transição de combustíveis fósseis e a adoção de fontes de energia limpas e renováveis. Investir em eficiência energética, promover o transporte sustentável e reduzir o desmatamento também são componentes essenciais de um plano abrangente de ação climática. Além da mitigação, devemos também investir em medidas de adaptação para lidar com os impactos inevitáveis das mudanças climáticas. Isso inclui proteger as comunidades costeiras do aumento do nível do mar, desenvolver plantações resistentes à seca e garantir o acesso a recursos de água limpa. Lidar com as mudanças climáticas não é apenas um imperativo ambiental, é um imperativo moral. O derretimento das geleiras do nosso planeta é uma consequência gritante e inegável das mudanças climáticas induzidas pelo homem. Do aumento do nível do mar, à escassez de água doce, os impactos do derretimento glacial são abrangentes e representam ameaças significativas às sociedades humanas e ao mundo natural. No entanto, em meio à urgência, há esperança. Temos o conhecimento, as ferramentas e os recursos para enfrentar este desafio global. Ao fazer a transição para fontes de energia limpa, reduzir nossa pegada ambiental e adotar práticas sustentáveis, podemos diminuir a taxa de derretimento glacial e mitigar os impactos mais severos das mudanças climáticas. O derretimento das geleiras não é apenas uma questão ambiental, é uma questão social, uma questão econômica, uma questão de justiça social e uma questão profundamente humana. O tempo de agir é agora, antes que esses gigantes silenciosos desapareçam completamente, deixando para trás um mundo para sempre alterado.